energias dele porque ele tá fazendo. E aí você tá usando esse carboidrato. Tá usando, tá usando, tá usando. Foi pro trabalho, tá usando, tá usando. O que que acontece aqui? Lá no meio da manhã. Olha só. Eu tô tranquila. Eu tô com energia. Eu não tô com fome. Na verdade, eu não tô nem lembrando que existe comida, porque meu cérebro tá lá quietinho. Tá lá, sossegado. Nessa hora, se eu continuar usando a minha energia, o que que vai acontecer? Vou usar. Pumba! Caiu aqui. Já era. Tum, tum, tum. A hora que cair aqui o seu cérebro, tô apagando. Não vai ter jeito. Você vai comer alguma coisa. Tô precisando de uma carga. Tô precisando de uma energia, né? E aí você vai comer alguma coisa. Aí começa. Tum, 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 tum. Já era. Então, nessa hora, eu preciso alimentar o meu metabolismo, que é o famoso do comer de 3 em 3 horas. Agora aqui eu vou passar para vocês no final 7 princípios, que são princípios que vão nortear, na verdade são princípios que norteiam as minhas escolhas e que me ajudaram durante há mais de 15 anos manter o meu peso e ser uma pessoa muito mais saudável, muito mais saudável. Então, o que que acontece? Aqui eu já vou adiantar um dos princípios, que carboidrato sozinho, nunca mais, gente. Nunca mais a gente come carboidrato sozinho. O nosso carboidrato, ele sempre tem que estar com uma proteína. Não importa se é no mesmo alimento ou se são em alimentos combinados. Como assim, Renata? Hoje em dia existem iogurtes que têm carboidrato, gordura, proteína. O próprio lanche já tem as 3 coisas. O próprio lanche já tem os 3, né? Bastante proteína, eu vou falar de quantidades depois. Mas se eu como uma fruta, por exemplo, a fruta, ela praticamente tem carboidrato puro. Legal. Cadê a proteína? Então, você precisa combinar um alimento proteico junto com esse carboidrato, entendeu? Então, ou eles estão juntos no mesmo alimento, ou eles podem estar em alimentos combinados, mas eles sempre devem ser ingeridos juntos. Então, é assim, peguei o meu carboidrato na mão, beleza. Antes de eu enfiar na boca, cadê a proteína que eu vou comer com ele, tá? Comi. Baixo índice glicêmico, tá, gente? Agora a gente só está falando de carboidrato de baixo índice glicêmico, tá bom? Esquece esse aqui esquece, não existe mais. Então, eu adotei esse estilo de vida. O que que vai acontecer? Opa, voltou a pingar açúcar lá no meu sangue, não voltou a pingar açúcar? Voltou a pingar. E eu continuo lá trabalhando. O que que vai acontecer? Hora do almoço. Gente, vamos combinar, quem já fez dieta na vida, que se você tá bem, se você tá tranquila, se você está sã, dominando você mesma, entre uma fruta e um bolo, eu quero bolo, gente, mas tá bom, vai, eu como a fruta, né? Só pra dar um exemplo. Se eu chego na hora do almoço e eu tô ainda bem, eu consigo, se eu almoço em restaurante, eu consigo dar uma volta no buffet do restaurante, né? Pelo menos pra enxergar. Porque tem gente que chega no buffet e fala, nossa, adoro peixe. Aí, nossa, tem feijoada. Nossa, tem carne de porco, gente. Ah, meu Deus do céu, tem nhoque. Então a pessoa acaba fazendo um bololô no prato. Então eu como um belo de um prato de salada, com toda a paciência do mundo. Depois eu vou pegar o meu prato quente, né? Do prato quente eu já comi a salada. Eu já dei uma garantida ali, que a gente vai falar isso também depois nos princípios, mas eu comi legumes, comi um arroz integral, comi carboidratos de baixo índice glicêmico e comi proteínas legais. O que que vai acontecer? Voltou a pingar açúcar aqui. Voltou a pingar açúcar e voltou a cair. 4 horas da tarde. Aqui, gente, é um troço muito de louco. Eu senti uma diferença enlouquecedora. E todo mundo que eu acompanho sente essa diferença também. E o bicho dorme. Aquele alien dentro de você dorme. Chega nessa hora, você tá sossegada. Então não precisa daquela sustância louca. Um lanche como aqui já é suficiente. Você vai perceber que é suficiente. Carboidrato junto com proteína, para sempre, agora, tá? Eu tenho uma mania de... Vamos entender hábito de outro jeito? Hábito, troca a palavra hábito, que muitas pessoas não entendem hábito. Troca a palavra hábito por mania. Eu tenho uma mania de comer carboidrato com proteína. Nossa senhora, entendeu? Sacou? Aí vai voltar a pingar açúcar no teu sangue.
Você vai continuar trabalhando, chega em casa, aqui. Olha que coisa interessante. Vamos ver o que aconteceu. Olha só. Primeiro de tudo, a coisa mais importante de todas. Eu comecei uma vida que eu estou preservando a minha insulina. Então, eu estou fazendo uma prevenção fortíssima contra o diabetes. Especialmente se eu tenho histórico de diabetes na família, né? Então, eu preciso fazer prevenção, se eu tenho já histórico. Então, eu tô prevenindo diabetes tipo 2, a primeira coisa. Segundo, gente, eu tô vivendo, né? Que horas desse momento que o seu cérebro precisou pensar em comida? Fala pra mim. Nenhuma. Porque aqui você não sentiu fome nenhuma hora. E eu falo pra vocês, gente, não sente fome. É raro eu sentir fome. Raro, 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 raro. Muito raro. Então aqui você não sentiu fome. Seu cérebro tá lá sossegado, tá quieto. Outra coisa, eu tive uma energia estável, gente. Eu tô bem. Eu tô bem, minha cabeça funciona, tá tudo bem. Eu chego em casa, tô com energia ainda pra preparar uma comida, pra fazer alguma coisa. A pessoa fala comigo, eu entendo o que ela tá falando, gente. Isso é tão importante. Outra coisa, eu parei de engordar. Agora, não significa que eu estou emagrecendo, mas eu parei de engordar. E o que vai acontecer aqui? Eu fui dormir. Ao longo de todo o meu dia, isso aqui aconteceu. Olha meu elástico de cabelo aqui. Isso aqui aconteceu. Isso aqui, tá vendo? Então, o que acontece? Quando eu vou dormir, na hora de construir e reparar, o meu corpo fala, gente, não acredito, eu tenho tudo. Eu tenho proteína, gordura, tenho carboidrato legal, decente. Eu tenho as estruturas, eu tenho sais minerais, eu tenho as vitaminas. Gente, eu tenho água, meu Deus, não acredito, tenho fibra. Então, o teu corpo, ele tem tudo que ele precisa para construir e reparar. E o que acontece? Você dorme maravilhosamente bem, até porque sua barriga vai estar leve. Você dorme bem e descansa. Na mesma quantidade de horas de sono, você percebe que você descansou muito mais. Então, vamos lá. Renata, mas não entendi. Você falou que eu parei de engordar, mas que eu não tô emagrecendo. Pois é. Então, vamos agora falar de emagrecer? Isso daqui é para você ter uma vida saudável. Vamos considerar que você não precisa emagrecer. Gente, isso daqui é o que todas as pessoas deveriam fazer. Porque o nosso corpo, o corpo humano, ele foi programado para funcionar dessa maneira. E sempre que o meu alimento se aproxima do mais natural possível, ele é muito mais saudável. Então, entre comer uma mandioca e comer uma tapioca, o que é melhor? É a mandioca. Entre comer... Ai, gente, tudo, vai. Qualquer coisa próximo do natural é mais saudável. Então, entre comer um macarrão e entre comer um carboidrato de um legume, é um legume que é o mais próximo da natureza, vocês entendem? Então, quanto mais ele for do jeito que ele é na natureza, mais saudável é, porque o meu corpo foi programado para viver assim. Então, beleza. Então, como que eu emagreço, Renata? Ué, para emagrecer, eu preciso produzir glucagon, lembra? Como que eu produzo o abençoado do glucagon? Então, vamos lá. Para produzir insulina, eu não preciso do açúcar? Pois é. Sem o açúcar, eu não produzo insulina. Eu não produzo. Então, o que acontece? Por que o diabético tem problema? Porque o açúcar dele já não produz mais a insulina. E aí não tem como esse açúcar entrar para a célula. Vocês entendem por que ele tem que tomar a insulina? Então, gente, é assim que o nosso corpo funciona. Então, o que acontece? Para eu produzir o glucagon, o que o meu corpo precisa? O que produz o meu glucagon é a minha proteína. Sem proteína adequada, sem a quantidade certa, sem aquela quantidade absurda de açúcar, o meu corpo não produz a insulina, não é verdade? Sem a quantidade adequada de proteína, o meu corpo não vai produzir glucagon.
Agora, por que que a maioria dos brasileiros tem essa dificuldade absurda de perder peso? Porque já foi provado, já foi pesquisado que o brasileiro ele come menos da metade da proteína que ele deveria comer. Então, num prato de comida gigante, ele bota um bifinho. Num prato de comida gigante, ele come um ovo. Vocês entendem, gente? Então, não é do nosso hábito ocidental a gente comer proteína. Se você for olhar a alimentação dos orientais, eles comem proteína pra caramba. Então, o que acontece? Se eu não comer a quantidade correta de proteína, eu não vou produzir o meu glucagon. Então, para eu conseguir produzir... Só que o que acontece com a história do glucagon? É assim, o pâncreas produz os dois. Se o meu pâncreas está produzindo insulina, ele não está produzindo glucagon. Se o meu pâncreas está produzindo glucagon, ele não está produzindo insulina, ele não produz os dois ao mesmo tempo. Então, o que eu tenho que entender? Quando eu já estou há um tempo numa condição de sobrepeso, a minha insulina, ela fica alta no meu sangue o tempo todo. Então, o meu pâncreas, ele não consegue produzir esse glucagon. Por isso que a primeira medida que eu tenho que fazer, gente, é baixar o índice glicêmico do meu alimento. Para o meu pâncreas parar de produzir essa insulina. E a insulina do meu sangue começar a cair. Junto com isso, eu começo a consumir a quantidade correta de proteína, que isso dá para a gente calcular através do seu metabolismo basal. Quando a gente faz bioimpedância, um dos itens da bioimpedância é o metabolismo basal, né? A taxa metabólica de repouso. Dá para calcular isso também com equação. Então, a gente consegue calcular a sua quantidade de proteína que deve ser ingerida, baseada nas suas calorias, para que você entre num processo de produzir glucagon. E aí, você, tirando o índice glicêmico alto, a sua insulina começa a cair. Aí, você começa a consumir a quantidade necessária de proteínas, o seu pâncreas ele já não está produzindo insulina. Então, o que ele vai fazer? Opa! Dá para eu produzir glucagon aqui. Ele vai começar a produzir glucagon. E nesse momento, você faz uma inversão hormonal. Infelizmente, essa inversão hormonal, gente, quem dera ela acontecesse em um único dia. Não acontece, né? Vai caindo aos poucos, ao mesmo tempo que o glucagon vai subindo aos poucos. Então, para acontecer essa inversão hormonal, você precisa em torno de 21 dias para você conseguir fazer essa inversão. Se você consegue ficar 21 dias consecutivos, tá? Consecutivos. Final de semana, gente, se vocês não sabem, conta como dia, tá? Só para informação. Então, se você fica entre 21, 25 dias, vamos botar um mês? Vamos colocar um mês? Ah, Renata, gente, a gente tá falando de fisiologia geral, de um jeito que todo mundo entenda. Espero que todo mundo esteja entendendo. Então, vamos arredondar para um mês, para não dar confusão? Se você conseguir ficar um mês consecutivo, comendo só carboidratos de baixo índice glicêmico, esquece isso aqui, tá? Não existe mais. Lembrando que bebida alcoólica é índice glicêmico alto, tá? Então, isso significa também sem bebida alcoólica. Ah, Renata, e um vinhozinho? Pode, mas espera depois de um mês. Dali um mês só para você fazer essa inversão hormonal, tá bom? E aí, porque depois que você faz essa inversão hormonal, o que vai acontecer depois de um mês? Durante um mês, eu tô comendo a quantidade correta de proteína. Ou aqui se eu quero perder gordura, ou aqui se eu sou uma pessoa saudável, mas eu quero melhorar o meu perfil, a minha composição corporal. O que vai acontecer? Dali um mês, eu tô comendo a quantidade certa de proteína. E eu tô consumindo só os carboidratos de baixo índice glicêmico, o meu pâncreas vai estar produzindo o quê? Glucagon. E quando o pâncreas produz ele não produz o outro. Então, você devagar, você pode voltar a comer determinadas coisas. Agora, o que acontece junto de interessante nisso? Quem entende essas coisas de criação de hábito?
Para eu iniciar a criação de um hábito, eu preciso de 21 dias. Para eu instalar um novo hábito, virou eu. Ai, eu tenho uma mania de fazer tal coisa, né? Lembra que a gente vai trocar o hábito por mania? Eu tenho uma mania de fazer tal coisa. Você precisa de 3 meses. Você precisa de 90 dias. Então, significa que se você conseguir manter 90 dias se alimentando dessa maneira, você criou um novo hábito no teu cérebro. Você criou uma nova maneira de ser. Você limpou o seu paladar. Vocês entendem, gente, o poder dessas coisas? E aí, como o seu corpo não vai estar produzindo insulina e vai estar produzindo glucagon, você já está com o glucagon lá em cima. Então, você cria um novo hábito. E o que isso é poderoso, gente? O poderoso disso é que se o meu jeito de ser me mantém no peso, do mesmo jeito que quando eu faço uma dieta, né? Eu como de um jeito, daí para eu emagrecer ou para eu ganhar peso, eu começo a comer de um jeito completamente diferente. Cheguei no meu resultado. Aí eu volto pro meu jeito de ser. O meu jeito de ser é o que me faz engordar. Por isso que eu fico engorda, emagrece, engorda, emagrece. Agora, se o meu jeito de ser é um jeito de ser que me mantém saudável e que me mantém no peso, quando eu saio do esquema, que é a exceção, fiz uma viagem, fui para um lugar, sei lá, fiz alguma coisa, é a exceção. Quando eu volto pro meu jeito de ser, o que vai acontecer? Se eu ganhei 1 quilo, 2 quilos, o meu jeito de ser vai garantir que eu seja uma pessoa sempre naquele peso ideal e adequado. Então, a gente está falando aqui muito mais do que emagrecer ou muito mais do que ganhar peso. A gente está falando aqui de você manter o seu resultado para sempre. E eu sempre fui engorda, emagrece, tanto que eu tenho hipotireoidismo por causa de remédio para perda de peso. Eu controlo a minha tireoide com remédio normalmente. Mas faz mais de 16 anos que eu consigo manter o meu peso e manter a minha saúde desse jeito. Renata, você não come nada? Como? Claro que eu como. De índice glicêmico alto? Como. Mas existem os princípios que norteiam, tá? E que é isso que eu vou falar para vocês. Agora, para vocês terem uma referência, vamos ter uma referência. As proteínas, gente, a gente calcula, tá? Como eu falei, baseado na sua taxa metabólica de repouso. A gente precisa dela, do seu nível de atividade física, se você é uma pessoa extremamente sedentária, ativa ou extremamente ativa. As suas calorias propostas para o dia de atividade física, se eu vou na academia, se eu não vou e tal. E através disso a gente calcula as suas calorias, tá bom? E baseado nessas calorias a gente consegue calcular as quantidades de proteína. Mas independente disso, só para vocês terem uma referência. Uma refeição principal, ela deve ter em torno de 30 gramas de proteína, tá? Só para vocês saberem. Por que não mais? Primeiro que, gente, acredita em mim, você conseguir comer 30 gramas de proteína, você tem que estar focado nisso, porque você não come 30 gramas de proteína sem querer, tá? Acredita em mim. Por que não mais? Porque o meu corpo, ele tem uma capacidade de absorção de uma única vez. O nosso corpo, ele não tem uma capacidade de absorver mais do que 30 gramas de proteína numa única vez, numa tacada só. Então, eu comer muito mais do que 30 gramas de proteína, o meu corpo, ele simplesmente não vai absorver essa proteína para determinadas coisas. Ele vai ter que dar um jeito nela, tá bom? Um lanche deveria ter em torno de 15 gramas de proteína. 15, 20 gramas de proteína. Isso é que um lanche deveria ter. A gente tá falando de proteína, tá? Isso é o que um lanche deveria ter. Aí eu vou lá e como uma fruta. Que proteína que tem a fruta? Nenhuma. Vocês entenderam? Então, a gente precisa estar consciente, tem que ser de propósito, tá? Isso daqui, você só vai produzir de propósito, você não vai produzir sem querer. A não ser que você tenha sido criado assim.
E aí você nem sabe, por isso que você é magro, você não sabe que você foi criado assim. Mas se você tem um hábito alimentar errado, você não vai produzir isso daqui sem querer, gente. Você só vai produzir por querer, tá? Tem que ser consciente. Então, isso daqui é para vocês terem algumas referências. Outra referência legal de saber é a de fibra. A gente deveria comer de 25 gramas a 35 gramas de fibra por dia. Ah, Renata, mas eu como bastante salada. Tá, então deixa eu dar uma informação para vocês. 150 gramas de alface, gente, é alface pra chuchu, tá? Pra chuchu. É alface pra caramba. É muito alface. 150 gramas de alface. Tem 1,5 grama de fibra. Então, isso daqui você também só come por querer. Se você não tem hábito de comer, e se você tá com sobrepeso, significa que você não tem esse hábito de comer essas coisas assim, você só vai conseguir fazer essas coisas aqui de propósito, tá bom? Então, vamos para os 7 princípios? Vamos lá. Aí eu peguei essa folha do meu filho, peraí. Deixa eu dobrar aqui. Então, vamos para os 7 princípios? Os princípios, eles vão nortear a gente, tá bom? Renata, como assim? O que são esses princípios? Vão nortear. A hora que eu tô na frente de uma mesa, o que eu tenho que fazer no meu dia a dia, né? Mania do quê? Ah, eu tenho uma mania de fazer tal coisa. Vamos pegar essa história de mania? Eu tenho uma mania de fazer tal coisa. O primeiro de todos é o único que não se refere à alimentação, à comida. Mas é o mais importante de todos e por isso que ele é o número 1, gente. O número 1 de todos é a mentalidade. E a mentalidade tem 2 coisas. A primeira delas é que a maioria das coisas que eu aprendi que emagrecem estão erradas. Infelizmente é verdade. Tanto que a gente emagrece e engorda tudo de novo e engorda mais. Começa por aí. E segunda coisa da mentalidade. Existe uma programação mental em mim, lá no meu subconsciente, que eu não faço a menor ideia, que me faz ter determinados comportamentos que me levam a ter uma alimentação errada. E eu nem sei disso. São as famosas crenças. Então, a mentalidade tem 2 coisas. Eu preciso descobrir a verdade sobre o que emagrece ou não. E, gente, isso daqui é fisiologia. Quando eu conheci isso daqui, eu falei, meu Deus, agora eu entendi, agora eu sei. Porque antes eu não sabia por que o bolo tava lá no armário e eu tava na sala e o bolo ficava gritando na minha orelha. E eu falava, deixa eu comer essa porcaria desse bolo logo pra ele parar de me encher o saco. Olha isso, gente, o negócio nem vida tem e ganhava de mim. E eu não entendia, eu falava, gente, eu sei. Por que eu não consigo? Por quê?